Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar de um dos maravilhosos livros que eu li no mês de março. Li só autoras mulheres e um deles foi a biografia íntima de Jane Austen, a verdadeira Jane Austen, da autora Paula Byrne. Essa biografia ela é relativamente nova, foi publicada em 2018, ano passado, e me chamou muita atenção quando eu fiquei sabendo da existência dela. Foi pelo Carlos, que é um colega de Facebook, segue o canal. Ele sempre me manda recortes de jornais, de reportagens de São Paulo, Rio, da região onde ele mora. E uma das reportagens que ele me mandou foi uma folha inteira de um jornal falando sobre Jane Austen e sobre essa obra. Claro que eu li a reportagem e fiquei curiosíssima, né? Porque ela realmente é uma biografia diferenciada. Vamos começar falando da Jane Austen, então, né? Eu não vou falar muito dela, gente, para não me estender no vídeo, eu quero focar nessa obra aqui, mas eu tenho no meu blog postagens de anos anteriores, ainda de quando eu não tinha o canal. Eu tenho uma postagem na série Personalidades, que é sobre a Jane Austen, e tenho também algumas postagens sobre livros dela que li. Acho que deve ter uns 3 livros lá que eu fiz postagem escrita no blog. Então vou deixar na descrição do vídeo todos os links para que essas minhas impressões das obras de Jane Austen e um pouquinho da vida da autora vocês possam ver lá, então, se quiserem se aprofundar. Mas claro que a Paula vai falar aqui, né? A Paula, então, ela é inglesa, eu não conhecia essa autora e, pelo que eu pesquisei um pouquinho, ela é meio que especialista, estudiosa em biografias. E o que ela fez aqui, né? Quem conhece um pouquinho da vida da Jane Austen sabe que a gente não tem muitas informações, né? Se quer uma foto dela, a gente tem, né? Só existe um desenho aí que supostamente foi feito pela irmã dela, a Cassandra. Então, assim, a gente sabe de algumas coisas, né? Assim, que foram muito marcantes, né? Obviamente, a época que ela viveu, que ela era filha de um pároco, que ela tinha uma ligação muito forte com essa irmã dela, Cassandra. Mas fora isso, a gente não tem muitas informações. E o que a Paula fez, então? Ela pegou objetos de museu que a gente tem, objetos pessoais da Jane Austen, e através desses objetos ela tentou traçar, então, um panorama do que foi a vida da autora. E eu achei isso muito legal, porque embora, claro, a gente sabe que também não é 100%, embora a autora desse livro aqui, ela me pareceu uma pessoa que pesquisa muito, e pelas informações que ela deu aqui, a gente percebe que foi um trabalho porreta de pesquisa, mas claro que ela está se baseando em objetos que pertenceram a algumas cartas de familiares, cartas da própria Jane Austen, mas como a gente sabe que muito se perdeu no tempo, então obviamente a gente não pode levar exatamente ao pé da letra, mas eu digo para vocês que assim, o que eu já li sobre a autora e sobre as obras dela, assim, foi um complemento maravilhoso, sensacional, de detalhes sobre a vida, sobre os comportamentos da época, mas principalmente sobre a personalidade da Jane Austen. Então, só para dar uma pincelada para vocês, porque biografia não dá para a gente dar detalhes, né? Mas só para vocês mais ou menos sentirem como é que foi escrito esse livro aqui, tá? Vamos pegar, por exemplo, esse capítulo 10 aqui. O capítulo 10 ele chama Os Proclamas de Casamento. E ele vai ter essa reprodução aqui, que nada mais é que uma reprodução de um chamado na época Proclamas de Casamento. Era um documento, né, como hoje a gente faz em convite, né, ou agora até na internet, né? Antigamente era comum na igreja você ter o proclamas, que era como se fosse um comunicado que aquele casal, os pais do casal estavam convidando, a cerimônia seria feita em tal lugar. E como o pai da Jane Austen era pároco, então ela se via na liberdade de inclusive alterar alguns proclamas de casamento. A gente vê nessa biografia aqui, dá para perceber o quanto a Jane Austen era realmente o que ela colocou nas obras dela. Ela era uma pessoa assim de um humor
excepcional e era uma pessoa extremamente sarcástica que gostava de fazer as mesmas brincadeiras e colocar um pouco daquele sarcasmo que ela colocou nas obras na sua vida real, né? Claro que aqui não me pareceu que ela era uma pessoa de má índole, que ela fazia coisas de propósito, que ela chegava a prejudicar pessoas com isso, mas sim pareceu que era uma maneira, além de ser da personalidade dela, era uma maneira dela deixar as coisas um pouco menos monótonas na vida dela na época, dadas as condições da mulher na época, né? Então aqui, por exemplo, a autora vai contar pra gente que ela, um certo dia, pegou lá um daqueles papéis de proclamas de casamento e ela construiu proclamas de casamento como se fosse para ela. E dentro desse capítulo, então, a autora conta pra gente, assim, muito das particularidades dos casamentos da época, né? Que é uma das coisas que a gente vê muito presente nas obras dela, né? Vamos pegar mais um aqui só pra gente ter uma ideia. Aqui, ó. O chapéu de bico, tá? Esse aqui é um chapéu que pertenceu a um capitão na época, né? Que era do mesmo regimento do Henry, irmão da Jane. Então a autora coloca nesse capítulo, por exemplo, como era a vestimenta na época, e ela aproveita e insere então nesse capítulo muito desse irmão da Jane Austen, como era a convivência dela com o irmão, como era o comportamento dela quando ele saía em viagem. A gente tem outro aqui, o capítulo 15, que chama A Caixa de Letras. E na verdade conta que naquela época era normal existir essa caixa de letras que funcionava mais ou menos como uns carimbinhos e as pessoas ali usavam para jogar, para brincar. E a Jane Austen tinha uma dessa, que inclusive a autora cita todos os objetos que ela cita aqui que são reais. Ela fala em qual museu se encontra, em qual cidade. E nesse capítulo, por exemplo, que ela vai falar sobre a caixa de letras e como eram os costumes na época com relação a esse objeto, ela vai contar também muito sobre a escrita, o lado da escrita da Jane Austen, como ela guardava seus escritos, ela tinha uma escrivaninha, como é que ela carregava. Inclusive tem um outro capítulo aqui que fala de uma maleta da época que era como se fosse uma escrivaninha portátil. E aí fala também que ela quase perdeu essa escrivaninha numa viagem e lá estavam guardados todos os escritos dela. Esse aqui, que é o último capítulo do livro, o 18, ele vai falar sobre a máquina de banho. E naquela época existiam, as mulheres não podiam entrar no mar, né, não podiam vestir sequer roupas de baixo, que já eram bem discretas, vamos dizer, né? E ainda assim elas não podiam se expor dessa maneira. Então o que tinha naquela época? A chamada máquina de banho. Eu vou tentar colocar umas fotos aqui para vocês, né? Onde muitas vezes, seja para lazer ou para cura, as mulheres entravam nessa máquina. Essa máquina era como se fosse uma casa, ela ia até o mar e lá dentro a mulher conseguia ficar com as roupas de baixo, sair por uma portinha, tomar o seu banho de mar e voltar e se vestir. Era mais ou menos esse empenho todo, e essa máquina também era usada para pessoas doentes que faziam banhos de imersão em lagos, em águas termais, essas coisas todas, né? E eu quis salientar esse capítulo porque, além de interessante, ele, como é o último capítulo dessa biografia, ele vai falar então sobre os últimos anos da autora, né? A doença, o quanto ela tentou fazer esse tipo de tratamento, usou algumas vezes essas máquinas de banho para fazer algum tratamento, um relaxamento numa água termal. Ela cita que cidade e tal. Então, assim, eu quis colocar esse último capítulo porque foi mais ou menos assim que a autora seguiu ao longo do livro. Ela começa com algum objeto falando sobre a infância da Jane Austen. O primeiro capítulo é o perfil da família, e ela usa como base um quadro, uma obra de arte que ela cita aqui. Então, como era o comportamento das crianças com relação aos adultos, como era normalmente o comportamento da família dentro da casa, dado o nível social da Jane Austen na época.
Então tem muita história aqui, gente, do final do século XVIII para o começo do XIX, e é mais ou menos assim, então, que a autora traçou essa obra aqui. Ela vai colocando os objetos de acordo com que ela possa, além de falar sobre o contexto da época, falar numa sequência um pouco cronológica sobre a vida da autora, e em cada capítulo, isso é bem importante, ela vai falar sobre as obras da autora. Então, uma coisa que eu quero deixar bem alerta, gente, que eu acho que é mais legal ler essa obra aqui se você conhece as obras da autora, até para não correr risco de nenhum spoiler, porque em praticamente todos os capítulos ela vai citar aonde aquele objeto e aquele contexto da vida da autora esteve presente nas obras dela. Então ela cita inclusive trechos de obra. Então tem um capítulo aqui que ela fala sobre umas almofadas da época, sobre chales que vinham da Índia, sobre a caleche, que seria basicamente o automóvel da época, né? E todos esses objetos ela indica pra gente aqui aonde que a Jane Austen colocou nas obras dela. Então isso é bem legal, porque eu, por exemplo, que li todas as obras da Jane Austen, fiquei maravilhada, me deu até vontade de reler, porque quando a gente não sabe muito do contexto, a gente não percebe esses detalhes, né? Então, gente, eu quis deixar um pouquinho, eu ia até fazer uma resenha escrita no blog, mas eu achei que esse livro aqui ia ficar melhor falando em vídeo. E assim, para quem gosta da autora e para quem quer algum complemento, já que a gente sabe tão pouco, eu acho que a gente consegue entender muito do que a Jane Austen colocou nas obras dela, quando a gente perceber a história dos objetos que fizeram parte da vida da autora e da família da autora, e também o contexto desses objetos no período em que ela viveu. Então eu recomendo bastante, é um calhamacinho, gente. Eu confesso que diferente da autobiografia da Agatha Christie, que logo eu vou fazer vídeo para vocês, eu demorei mais para ler esse aqui, porque ele não é tão fluido assim, tá? Porque a autora vai colocar todo esse contexto histórico, e quando ela cita as obras da Jane Austen também, então em alguns momentos ele fica um pouco cansativo, mas lembrando que, né, gente, biografia não é uma história com começo, meio e fim. Então você pode ler um capítulo, ou de repente, se você se interessou por um objeto, você lê aquele capítulo mais do final. Não precisa ler numa ordem, né? Então acho que essa é uma leitura realmente para degustar. Eu percorri quase todo o mês de março praticamente lendo, dei pausas, não li muita coisa porque é bastante informação, então acho que é um livro para você alternar com outros e você ir lendo aos pouquinhos, mas recomendo bastante, gostei, é um livro novo, não tem muitas opiniões sobre ele. Eu particularmente, pelo que eu sei da autora e pelas obras que eu já li, todas as obras, alguns filmes que eu assisti, inclusive, depois que eu li, enquanto eu estava lendo, na metade do livro, eu resolvi assistir de novo, já é a terceira vez que eu assisto, o filme Amor e Inocência. O filme é muito romantizado, porque ele vai focar na época que a autora conheceu o Tom Lefroy, que inclusive é citado aqui, e considerando cartas arquivadas e também algumas descobertas que essa autora fez, ele é citado como o amor da vida da Jane Austen, né? Embora aqui ela tenha algumas controvérsias quanto a isso, mas até então o que se foi descoberto é que ele foi um dos rapazes, vamos dizer assim, mais importantes na vida dela, que aliás, gente, a gente descobre aqui que, olha, acho que não teve moça naquela época que recebeu mais propostas de casamento como Jane Austen, e isso prova que ela realmente foi uma mulher à frente do seu tempo. Ela não quis assumir nenhum compromisso com ninguém sem amor, por conveniência, e a única pessoa que realmente a gente tem um pouco de provas aqui de que ela se interessou foi o Tom Lefroy, que era um irlandês, mas acabaram não também ficando juntos, e no filme isso retrata, claro, de uma maneira bem fictícia, bem romantizada, mas eu achei que nesse filme, principalmente depois de ler isso aqui, a personalidade da Jane Austen foi bem fiel, foi bem representada. Ela realmente no filme é uma mulher à frente do seu tempo, uma guerreira que insiste que se ela precisar viver discreta, porque ela não vai ter herança do pai, naquela época as mulheres não recebiam, as filhas não recebiam a herança do pai,
ela faria, mas ela não ia casar sem amor. Então, para quem quiser, fica a sugestão do filme também e da biografia dela, gente, achei muito legal. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!